O Cravo e a Rosa se aproxima do fim, mas muita coisa boa tá pra acontecer. Coitado mesmo é do professor Edmundo. Além de se meter em uma grande confusão, volta pra cadeia. Mas antes de conferir tudo, Catarina vai tirar satisfações com seu pai. Catarina é bem clara e objetiva quando pergunta pro pai se foi ele quem roubou a sua herança. É claro que Batista fica ofendido com essa acusação e Catarina acaba revelando pro pai que está grávida do Petrúquio. Batista fica emocionado ao saber que vai ser vovô. Ela até queria ir embora para outro país para cuidar do filho, mas ela viu que ela e o marido não vivem tão mal assim. O único problema deles é o dinheiro. Então ela pede pro pai, se ele pegou, que devolva. Afinal, a herança é direito dela. Batista, furioso, continua dizendo para a filha que não roubou sua herança. Ela vai preferir acreditar em um menino ou no seu próprio pai. Catarina diz que Busca-Pé viu ele saindo do escritório com um envelope. Só que Batista alega que toda hora tá entrando e saindo do escritório com um envelope. Catarina até tenta acreditar no pai, mas pede a palavra dele que realmente ele não roubou nada. Batista pede respeito, afinal, ele ainda é seu pai. E ele não tem que dar a palavra dele em nada. Furioso, Batista ainda diz pra filha que essa conversa foi muito desagradável e deixa Catarina falando sozinha no escritório. Em seguida, Batista encontra com Heitor. Heitor tenta conversar com Batista, que não tá pra muita conversa. Ele acaba dizendo que teve alguns contratempos familiares, já que Cornélio separou de Dinorá injustamente, e ele foi morar na fazenda. Batista quer saber do emprego dele na revista feminina e Heitor, muito cara de pau, diz que ali não era um emprego pra ele, pintar, bordar, costurar, e ele foi atrás de um emprego que valorize seu corpo atlético. Só que Batista quer saber o porquê na fazenda. Isso é uma história muito longa e familiar. Só que a pergunta que não quer calar: quanto que Heitor tá ganhando? Batista fica um pouco decepcionado, afinal Heitor só tá ganhando experiência. E essa história toda não tá convencendo. Mas já que a Marcela disse que você é a melhor opção e Bianca também concordou, é melhor você do que aquele professorzinho que já esteve preso na cadeia. Heitor também acha, afinal ele é o máximo. Não, Heitor, você não é o máximo, você é o mínimo que eu posso aceitar. Heitor quer saber se ele pode marcar a data de casamento. Batista deixa, mas com uma condição: todo noivo tem que trazer um anel. E um anel muito bom para sua noiva. Mesmo Heitor dizendo que um anel é muito caro, se você não tem condições de trazer um anel para minha filha, você não pode se casar com ela. Catarina se assusta ao dar de cara com Bianca e vê que ela tá muito abatida e pálida. Bianca acaba confessando que brigou com a Marcela e ela não deixa ela comer muito, só dá pão e água. Nisso, Catarina vai furiosa pra cozinha para fazer um prato para Bianca. Só que a empregada diz que ela não pode mandar, afinal a dona da casa é Marcela. Sendo assim, a própria Catarina faz questão de fazer um sanduíche e levar para Bianca. Em seguida, o Heitor chega na cozinha e quer saber se ele pode falar com Bianca. Catarina diz que até pode, mas depois que ela comer. E ele tá saindo um péssimo namorado, já que Marcela proibiu Bianca de comer. Heitor até se propõe a falar com Marcela, só que isso Catarina vai resolver pessoalmente. Assim que Catarina leva o sanduíche para Bianca, ela quer saber o que a irmã tanto quer falar com ela. Em primeiro lugar, Bianca dá um abraço ao saber que a irmã está grávida. Conta para Catarina que Lindinho esteve na casa para conversar com Marcela. Catarina a princípio não acredita, mas Bianca afirma que foi o Cosme quem disse. Catarina acha muito estranho justo agora que Marcela foi contar para ela que Petrúquio pegou empréstimo com ela. Só que ela acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra e quer tirar satisfações com Lindinha. Só que Bianca diz que não tem muita experiência, mas uma coisa é certo: se as duas estão conversando ou até mesmo tramando alguma coisa, ela não vai te contar, ela vai negar. Então não fale nada até você ter alguma pista. Catarina concorda com a irmã. Marcela tem coragem de ir até o hotel para conversar com o pai. Ainda se faz de ingênua, já que ele fez várias acusações terríveis para ela. Justo ela, uma filha tão exemplar. Só que Joaquim acha muito estranho como é que o seu marido tá me processando e você não sabe de nada. Ela fica muito chateada de ver os homens que ela mais gosta brigando por causa de dinheiro. Tudo isso poderia ser solucionado se você mudar o testamento. Eu até abro mão da minha parte para o meu irmão,
se um dia o senhor partir dessa para uma melhor. É claro que diante dessas palavras Joaquim fica derretido e ela vai além. Então vamos fazer assim, o senhor muda o testamento da forma normal e eu prometo que quando esse dia triste chegar, eu passo a minha parte para o Januário. Joaquim não poderia esperar outra atitude da sua querida Marcela. Marcela se acha muito esperta mesmo, só que com essa ela não contava. Achando que o pai tinha caído em seus truques, Joaquim surpreende a filha com um documento que realmente ela abre mão de toda a sua herança e pede para sua querida Marcela assinar o documento. É claro que Marcela fica surpresa e Joaquim faz questão de explicar tudo para a filha. Você assinando esse documento, você está abrindo mão da minha herança e vai ficar tudo para o seu irmão. Só que Marcela quer saber o porquê disso tudo. Assim, já que o seu marido quer me processar e se ele conseguir provar que eu estou louco, o dinheiro nunca parar em suas mãos. Assine o papel e mostre que você está de boa vontade para o papai. Marcela, é claro, não acha nada isso necessário, só que Joaquim faz questão. Assim ele vai acalmar o seu coração e realmente provar que sua filha não teve nada com esse processo do Batista. A máscara de boa filha não dura por muito tempo, mas não era ela que sempre dizia que não se importava com dinheiro? Ela disse que simplesmente não pode assinar. Joaquim quer saber o porquê, não pode ou não quer. Marcela não acha justo, afinal, ela é filha dele também. Joaquim é bem claro quando diz que jamais deixaria a filha sem nada. O único motivo dele ter feito esse testamento é para proteger Januário. Já que ela é casada com um banqueiro, teria menos necessidade de dinheiro do que ele. Não é uma questão de necessidade, é uma questão de justiça. Joaquim alega que a filha sempre teve tudo o que quis: joia, dinheiro, viagem, e mesmo assim deixou ele passar vergonha quando se atirou nos braços daquele roceiro. Só que Marcela continua dizendo que foi enganada pelo Petrúquio. Durante muito tempo, Joaquim até acreditou nisso, mas agora finalmente ele está enxergando quem é Marcela de verdade. Ele até tentou se enganar, mas que princesa teria coragem de processar o próprio pai? Marcela ainda diz que ele só pode estar ficando maluco de acusar ela desse jeito. E é exatamente isso que ela sabe fazer: acusar o pai de maluco, de caduco. E ele percebeu que mais do que nunca ela está do lado do marido. Ela é cúmplice dele. Ela continua negando que seja cúmplice do marido. Então o pai pede para ela assinar o documento, mas é claro que ela se nega. Essa era a prova que Joaquim precisava ter. Ele expulsa Marcela do seu quarto, chamando ela de ingrata. Você quer me processar? Processe, mas ri melhor quem ri por último. Você não receberá um vintém da minha herança. Tudo, absolutamente tudo, irá para o seu irmão. Isso veremos. Joaquim viu que a máscara de Marcela finalmente caiu. Ela ainda tem a cara de pau de dizer: é como o senhor diz, quem ri por último, ri melhor. Em seguida, Marcela encontra com o Januário e ele também fica descobrindo quem é a irmã de verdade. Ele todo feliz vai contar a novidade, dizendo que conseguiu um jeito de Lindinha ficar com ele. Só que Marcela não quer saber, já que ela brigou com o papai e por culpa dele, ela vai ficar sem herança. Januário, sem entender nada, quer saber o que ele fez. Você existe, você apareceu para roubar tudo que eu tenho. Mas você vai voltar a morar com os porcos, que é um lugar de onde você nunca deveria ter saído. Heitor dessa vez se superou, já que Batista deixou ele marcar o noivado com Bianca com uma condição: que ele arrumasse um anel. Ele tem coragem de perguntar para Bianca se ela não tem um anel que o pai nunca viu para poder noivar com ela. Bianca se surpreende, só que dessa vez ela tá do lado do pai. Que espécie de noivo que é esse? Quer noivar e não tem dinheiro para comprar um anel, só que ela faz questão de ter o anel de noivado. Catarina chega no comitê do pai e dá de cara com o jornalista Serafim. Ele não quer confusão, afinal Petrúquio pode aparecer a qualquer momento. E é exatamente isso que acontece. Petrúquio aparece armando maior confusão, afinal ele acha que o jornalista Serafim tá atrás de Catarina. Catarina pede para Petrúquio pensar: se eu pedir para você vir me buscar, como é que eu posso ter marcado alguma coisa com esse jornalista? Nisso pelo menos Petrúquio concorda. Catarina quer saber mesmo cadê o seu pai, já que ela precisa conversar com ele sobre Bianca.
Jornalista Serafim diz que não pode contar, afinal é um segredo do Estado. Nisso, Petrúquio fica nervoso e força o rapaz contar. E ele diz que viu quando Batista estava combinando com o motorista de ir até a casa da lavadeira. Em seguida, o professor Edmundo vai fazer um serviço, coitado, que mal sabe ele, que vai acabar com sua vida. E conforme o combinado com Berenice, Batista leva uma maleta de dinheiro para Joana. Os filhos ficam todos animados, afinal poderão estudar. Assim que Batista abre a maleta, Joana diz que fica sem graça em pegar o dinheiro dele, só que ele pede para ela não ter cerimônias. É nesse exato momento que o professor Edmundo, junto com o sobrinho de Berenice, entra na casa de Joana anunciando o assalto. Batista se surpreende ao ver o professor. O professor fica irritado, afinal ele não sabia do que se tratava. Só que o sobrinho de Berenice é bem claro. Você achou que ia ganhar dinheiro fácil e espertinho? Joana diz que eles podem levar tudo, mas que não façam mal para sua criança. O sobrinho de Berenice pede para o professor vasculhar a casa e procurar os documentos que a própria Joana roubou, já que vale muito dinheiro. Mas antes, o sobrinho de Berenice pega a Joana junto com as crianças e coloca em um quarto. Pede para o professor ficar de olho. Se um deles fugirem, eu risco você do mapa. Assim que fica a sós com Joana, o professor Edmundo reconhece ela. Ela deu um prato de comida quando ele estava passando fome. Ainda se lamenta por ser um burro, um pato mesmo, já que ele não tem nada a ver com todo esse assalto. Pede para Joana junto com seus filhos fugirem. Joana ainda questiona, e ele? Ele diz que não importa, o importante mesmo é ela salvar ela e as crianças. Enquanto isso, o sobrinho de Berenice tá forçando o Batista a contar onde que ele escondeu as apólices que ele sabe muito bem que foi roubada no dia do seu casamento. Batista diz que não sabe de nada. Nisso, Joana escuta a conversa e acha que eles vão fazer mal pro seu periquito. E volta pra sala. É onde a tragédia acontece. Catarina e Petrúquio, que estão chegando próximo da casa de Joana, escuta o tiro.